como o tempo é escasso, eu também, como o professor Luís Amaral, também vou reduzir a minha intervenção, eliminando uma série de dados sobre a fase anterior à entrada do Bispo Dom Hugo, mas não queria deixar de apresentar os dois slides que são exemplificativos do que se passava na sede de Porto de então. Aqui no início deste século foram feitas escavações arqueológicas na zona do Pátio da Sacristia e apareceu essas escavações foram dirigidas pelo Dr. Paulo Dório Gomes e apareceu um muro que ele julga estar ligado com as estruturas do período da Alta Idade Média. Há algumas peças soltas, nomeadamente este capitel. Há também na zona que está agora em obras do claustro Beiro uma coluna que poderá ter pertencido à antiga basílica e foi encontrado no terreiro este fusto de coluna em calcário e saliento a circunstância de ser calcário, que eu julgo que deve pertencer ao conjunto de peças que estão sendo importadas no século X para o apoio à construção nesta zona dentro do Minho, como é o exemplo de São Turcato, Guimarães ou São Frutuoso, e que a igreja de Serfeita tem este capitel em calcário que depois, no final do século XII, ele é copiado em granito na parte da nave e vai ser copiado por algumas igrejas do litoral, nomeadamente Cabeça Santa, e aqui já tratado também a bisel, foi o modo como o artista encontrou para se reproduzir da melhor maneira e utilizando granito aquilo que encontrou em calcário. E isto leva-nos a pensar que grande parte da escultura da dita Escola de Paços de Sousa se apoia neste tipo de esculturas que vêm do mundo omíada, do mundo da área do Mediterrâneo, do Médio Oriente. Temos aqui, por exemplo, um exemplar da Síria do século VIII que é reproduzido aqui, este também é reproduzido lá e aqui reproduz exatamente o que aparece em Paços de Sousa. Mas também na sede do Porto, na própria Rosácea, ainda existem estes motivos que são uma espécie de umas... Tenho dificuldade. Salta-me logo. E aqui estas palmetas aladas que são reproduzidas, portanto, na Rosácea, e em Paços de Sousa também se repete a mesma coisa e vemos, por exemplo, um exemplar no Moçárabe, onde existem estas palmetas e também as próprias rosetas de perfil quadrangular, como veem aqui. E passando agora à fase seguinte da catedral, ela é fundada, julgo eu, por Dom Pedro Rabaldes, Dom João Peculiar. Eu acho que o Dom Hugo não terá ainda tido grandes condições, talvez tivesse intenção de o fazer, mas, de facto, comparando o que se passa com a sede de Coimbra, acho que este será o período, embora se diga que quando vêm os cruzados, Dom Pedro Pitões, os cruzados se reúnem no exterior, por não caberem na pequena igreja que existia, não quer dizer que as obras já não estivessem em funcionamento. E Dom Pedro Rabaldes é um bispo de origem francesa, uma família que se instala no tempo do Conde Henrique aqui em Portugal, e provavelmente será ele o responsável do arranque desta obra. E é curioso referir que o seu pai, Rabaldes, chega no tempo do infante Henrique, juntamente talvez com o Maurício Bourdin, que é oriundo de Limoges. Não sei que tipo de relação poderão ter estes, mas a verdade é que no Porto se inicia uma construção com base no modelo arquitetónico do Limousin. Temos aqui o exemplo de Beaulieu, e a sede do Porto teve também um deambulatório como este. Vemos aqui ainda restos da parte superior desse deambulatório, e há elementos também desta colunata que vemos aqui
há um capitel que já há bastante tempo eu identifiquei como tal e recentemente encontrei uma base que, pelas medidas, é exatamente desse período. Em relação à obra, nós estamos perante uma obra de um período muito longo, que dura quase 3 séculos e provavelmente, como disse Dom Pedro Ravaldes, terá iniciado a construção e há já em 1158 uma referência de Dom Pedro Sónia, então precitou orações ante altar e Beata Maria, provavelmente já será o novo altar do deambulatório. Depois ela prolonga-se e os principais bispos, que serão Dom Fernando Martins e Dom João Leão Fernandes, e o Dom João III, no século XIV, encerrou a obra do claustro. Como vemos, há uma série de elementos que documentam a obra e é de referir as doações régias, mas com um certo significado, Dom Afonso II e Dom Sancho II não contribuem para a obra e também é um período de grandes conflitos com a Igreja e também de interrupção de obra. E, regressando agora à Sé, este edifício no século XVIII, sobretudo, foi muito remodelado e estava todo recoberto com estuques que davam uma nova forma e outro tipo também de iluminação, etc. Os restauros foram estudados muito recentemente pela doutora Leonor Botelho e também pelo Dr. Paulo Dório Gomes, num estudo menos conhecido, mas muito, muito útil para o conhecimento sistemático das obras que a Sé foi tendo desde o século XII à atualidade, um relatório que apresentou à Direção Regional Norte. E com este trabalho da Direção dos Monumentos Nacionais, foram, entretanto, descobertos, retirando a capa de estuque, elementos originais e, sobretudo, as molduras. E estas molduras permitiram uma análise sistemática do monumento. Encontrei 7 tipos, dos quais estes 3 primeiros são da primeira fase, este é da segunda fase e este da terceira fase. Temos aqui o tipo A, B e C, o tipo D, o tipo E e F alternam-se na nave central, e aqui é este aqui um deles, é o tipo E, e o tipo G está nos colaterais em frente a estes 2 pilares. Analisando mais de perto a sua distribuição, consegue-se perceber, aqui o slide mudou um bocado de cor nesta projeção, no computador não dava assim, mas tentando explicar, a primeira fase da obra termina daqui para leste, depois o segundo arquiteto deve ter avançado com as torres e estes 3 tramos e depois é concluído o terceiro arquiteto, já a maior parte da cobertura, sobretudo, das naves, e a Torre Norte ela é dos 2 artistas, provavelmente, dado que os contrafortes será o terceiro artista, mas o segundo ainda terá necessariamente avançado, pelo menos com parte da construção da torre, dado que é ele que constrói o portal. O segundo artista é um mestre Soeiro de Coimbra e deverá ser, não deveria ser um grande perito de arquitetura. Aliás, num trabalho que fiz sobre o São Pedro Ferreira, verifiquei que ele era um dos 3 mestres que trabalhava em simultâneo na obra, mas a parte da arquitetura não correspondia a ele. E ele aqui deve ter tido o receio de avançar com digamos, um projeto tão ambicioso como era o do deambulatório, sobretudo com tribunas sobre as naves, e começa por fazer as torres, que não estariam talvez inicialmente previstas desta modalidade, e arranca de oeste para leste. E então há uma necessidade, vem aqui, de correção mais tarde digamos, da orientação dos pilares, porque a obra sai defeituosa. De qualquer maneira, esta obra tem parâmetros muito rigorosos de modo de proporções e composição, que eu não vou aqui detalhar, mas sobretudo é um aspecto muito interessante que desenvolverei, mas sobretudo queria chamar a atenção de muito cedo, já o Palmo Craveiro está aqui posto, como aliás na primeira fase da Sé de Braga, quando pensava que seria talvez pelo século XIII que ele é introduzido, mas depois eu desenvolverei isto com mais detalhe.
e se alguém quiser, depois vá para o sítio, poderei dar mais alguma informação. A obra do primeiro mestre é, portanto, como vos disse, o deambulatório. Ele tinha 3 capelas radiantes, com várias dedicações, e chama a atenção para uma delas, que deve ser de Santa Margarida, que é um culto que nasce no Oriente, é a sequência do culto de Santa Marinha, mas desenvolve-se no Oriente, junto à cidade de Haifa, no Monte Carmelo, e depois avança para a Europa. Talvez em Itália haja já informação relativamente precoce, e no século XII, no princípio, está em França, que é menos documentado em 1119. E aparece aqui no Porto, o que poderá ter algum significado da presença de um bispo francês aqui nesta fase da construção. Há esta capela que ainda subsiste, que é a Capela de São Pedro do Transepto, é esta que está aqui, e o interior é decorada com arcos cegos, e é muito característico da sede de Porto e da zona do Limousin este tipo de janelas com colunelas e, sobretudo, os capiteis sem imposta, e depois aos quais se segue um toro desenvolvido dentro de um diedro côncavo. Também identifiquei que ainda existe parte do arranque do deambulatório, cerca de 4,20 m, mas agora não detalharei mais sobre isso. Este é o tipo de cabeceira do Limousin, e um elemento muito significativo é a existência das torres com a escada em caracol, num e no outro lado da Capela Mor. Então é aqui neste sítio, e a sede de Porto também tem no mesmo local. Portanto, este é um exemplo que mostra também a grande afinidade com a zona. A arquitetura do Limousin é uma arquitetura, do ponto de vista estritamente construtivo, muito sóbria, embora nos capiteis seja já mais barroco, como iremos ver a seguir. Mas é uma arquitetura muito austera, e talvez a primeira fase da Sé fosse nesse sentido. Tenho aqui os exemplos de Beaulieu e de Dorrois, que são construídas a partir do início do século XII. Portanto, uma data perfeitamente compatível. E com o apoio do arquiteto Ricardo Santos, que eu agradeço, o arquiteto Ricardo Santos recentemente fez um doutoramento sobre a história, sobre a arquitetura portuguesa em tempo longo, portanto estudou cerca de 40 igrejas românicas e góticas, e chegou a conclusões muito interessantes. Eu tive o prazer de trabalhar com ele na fase final e de participar no júri da sua prova, e de facto ele dá alguns contributos e apoiou-me neste caso concreto da comparação entre as plantas da zona do Limousin e a planta da Sé de Porto, que está mais escuro, e há aqui uma diferença de proporção, que é uma diferença padrão, e este estudo que ele também desenvolve apoia-se nos estudos da professora Marta Oliveira, que tem avançado, sobretudo aqui da sua tese, sobre a história da construção do tempo dos descobrimentos, e dá-nos informações bastante preciosas. E há aqui um rácio de 10/8 que é, digamos, relativamente vulgar. Inclusivamente o arquiteto Ricardo Santos encontrou essa proporção, por exemplo, na ampliação que a Igreja de Pombeiro tem relativamente a Paços de Sousa e a Rades. Mas na arquitetura, como eu lhes disse, há um certo barroquismo desta primeira fase limosina. Temos aqui um capitel de Limoges, e comparo com este, a fotografia não está muito boa, mas foi ampliada do Boletim dos Monumentos Nacionais, mas vê-se claramente que há aqui uma mão estrangeira nestes capitéis, dado que, vamos comparar, a segunda fase é completamente distinta. Este também é um capitel que ainda hoje subsiste da primeira fase, além daquele do deambulatório que mostrei, e uma característica que existe é, então, os tais capitéis pequenos, onde sai
os toros. Vemos aqui em Surfeita que é construída por uma fase de Surfeita por artistas da mesma oficina e imita a situação de Solignac. E mais tarde expande-se este tipo de decoração e vemos o caso também em Mira de Beira. Isto aqui é uma sugestão, uma hipótese de como é que poderá ter sido o projeto inicial da sede de Porto. Era próprio da zona de Limoges haver só uma torre na frente. Eu aqui interrompi porque a igreja poderá ter sido o projeto inicial mais comprida do que atualmente ela acabou por ficar. Mas em relação agora ao segundo mestre, sabe-se por documentação que era mestre Soeiro Anos, que é beneficiado no testamento do bispo Dom Fernando Martins, e ele trabalhou na Sevilha talvez até 1176, 1179, e aparece documentado aqui no Norte em 1182 e 85. E já há bastantes anos, em 1984, eu fiz a reconstrução do portal daqui da sede de Porto, com bases, suponho que em 17 ou 18 fragmentos, que estavam dispersos por vários sítios, e prova-se que era um portal que imitava claramente o portal da Sevilha e, inclusivamente, tinha as arcaturas em cima, como tinha a própria Sevilha. Comparando a planta da sede de Porto com a Sevilha, verifica-se que a sede de Porto é bastante maior, mas não tem tribunas. Então, o arquiteto aqui resolveu o problema da espacialidade subindo a abóbada das naves colaterais à altura do trifório de Coimbra. E, passando à parte da escultura, a escultura Coimbra do século XII é uma escultura que se inspira na escultura árabe, tem modelos também homíadas, eu digo que aqui situa dois casos, mas é de referir, o estudo que eu fiz sobre a sede de Coimbra já em 1974, eu apontava para influências árabes recentes, dado que alguns capitéis já apresentam influência almohade do próprio século XII. Este é um capitel que ainda subsiste no claustro velho e é claramente também cópia de um outro de Coimbra, e aqui vemos como são tratados os pilares, que já são mais complexos que os de Coimbra, e julgo que eles vão aproveitar sugestões vindas do Limousin que o mestre Soeiro utiliza. Depois, a oficina portuense de Soeiro expande-se por bastante zona, aqui pelo Douro Litoral, sobretudo, e vemos aqui numa igreja de Landim, por exemplo, este capitel é repetido exatamente e este é praticamente igual àquele. Mas o que importa também salientar é que dentro da oficina de mestre Soeiro trabalhavam homens e ele próprio devia conhecer o que se passava em Compostela. Eu, num trabalho antigo sobre o São Pedro Ferreira, demonstrei que havia no total os 4 capitéis são a cópia exata de motivos da Catedral de Compostela, da primeira fase de Compostela. Há aqui uma diferença para aí de 60 anos ou 70 anos de uma para o outro, que circulavam os desenhos, os artistas tomavam nota e copiavam e mais tarde voltavam aos mesmos temas. Mas o que é importante referir é que a implantação das torres na fachada oeste baseia-se na Compostela, porque todas as igrejas de peregrinação são diferentes no modo de solução da fachada oeste, e o Porto imita claramente a de Compostela, e a confirmação que temos, de facto, na própria escultura. A grande diferença que há entre a igreja, por exemplo, as igrejas do Limousin e esta primeira tramo, por exemplo, daqui do Porto, em relação a Compostela, é que a nave central das igrejas de peregrinação é retangular e depois os colaterais dividem-se em dois tramos abobadados. E aqui, ao contrário, os colaterais são muito estreitos, tal como no Limousin. Em relação à fachada, portanto, esta torre hoje ilude
porque ela nunca teve contrafortes, só a partir do século XVIII é que se construíram, porque esta torre estava em grande instabilidade. Ela aqui do lado exterior leste não tem nenhum, mas já apresenta ali um contraforte. Portanto, este já é o artista do século XIII que, ao construir, sente necessidade de reforçar a construção. Seria um artista com mais qualidade. Também na distribuição dos capitéis se confirma aquilo que eu disse da obra do mestre Soeiro e na zona do transepto do primeiro mestre. Mas um dado muito interessante é em relação à última, à terceira fase. A obra está interrompida, deve ter sido interrompida durante o espada do Martinho de Rodrigues, que estava, depois houve muitos conflitos com a cidade, com a nobreza, com o rei, e entretanto, neste período, o príncipe Dom Afonso, que era suposto não vir a ser rei, porque era o seu filho, foi para Paris, pôs ao serviço do rei de França, o Luís IX, que era seu primo, e chega lá por volta de 1334, e 2 anos depois casa com Matilde de Bolonha. E ele, nessa altura, acompanha a vida cultural e artística da corte, mas graças à instabilidade e aos problemas que havia no país, o Dom VI foi exonerado pelo Papa e o Dom Afonso VI é levado a jurar em Paris, digamos, obediência aos princípios tradicionais de respeito pela Igreja, etc. E no ano seguinte está como rei em Portugal. E o Dom Afonso traz consigo elementos da sua corte que estavam em Paris, e esta fase da obra da Sé do Porto, que é sem dúvida do período de Dom Afonso VI, revela isso. E curiosamente a rosácea, que embora sendo tratada de uma maneira ainda muito tradicionalista, o seu desenho é já inspirado na rosácea de Notre-Dame de Paris, que é muito mais complexa, dado que tem um segundo anel também com o mesmo desenho, e é contemporâneo, portanto, desde tomar que Pedro Dias claramente diz que é o reinado de Dom Afonso VI, e Fontacado, o professor Carlos Alberto Ferreira Almeida, encontrou um documento que documenta a obra precisamente de 1257. Mas o que é mais interessante, que há propostas inovadoras durante este período, e eu duvidei durante certo tempo da existência, digamos, da Virgem no meio das torres, nas armas da cidade, como sendo um reflexo de reprodução da fachada da Sé. Hoje em dia estou convencido de facto que é exatamente isso, até porque foi publicado o Dr. José Fão Afonso um documento muito importante, que confirma já umas indicações do datário menos claras da escada de pedra de onde vão a Santa Maria sobre a porta, segundo se contém atrás. Isto é, sobre o portal principal e em frente à rosácea havia, como em Notre-Dame de Paris, a Virgem com provavelmente os anjos ao lado. E vemos a representação, e olhando mais de perto, um dos selos mais antigos, que é de 1517, do Foral da cidade, estas duas torres estão mesmo já dentro da muralha da cidade, portanto são a Sé, e inclusive está aqui representado os coroamentos da nave central e das colaterais, e vemos aqui a torre-lanterna, que nesta altura ainda seria em madeira e era octogonal. Este tipo de representação cenográfica é depois ampliada no século XVIII, e infelizmente a Direção de Monumentos Nacionais destruiu esta bela fachada, deixando só a Virgem neste nicho, e tudo o resto desapareceu, mas isto é a extrapolação do que no século XIII é feito já na Sé do Porto, e eu atrevo-me a dizer que este anjo veio deste conjunto, e vou explicar porquê. Este anjo, eu julguei que era mais antigo, logicamente, um pouco mais antigo, mas porque ele inspira-se na escultura do mestre Gilabertos, que trabalha em Toulouse ainda na primeira metade do século XII, e ele foi aqui ex-libris da selva
Congresso Internacional de História da Arte de 1949, e tem a decoração das pregas, como veem, é muito semelhante. Estas pregas que descem aqui, são representadas aqui, depois estas muito paralelas também estão tratadas da mesma maneira, e até o peito é tratado de maneira muito idêntica. Acontece que, em Paris, há uma primeira fase, o célebre Abadia São Denis, onde são lançadas as primeiras propostas do gótico, e sobretudo é criada uma grande uma iconografia ligada ao ciclo completo da história da humanidade, não é? Desde os 6 dias da criação até ao juízo final, e sob a batuta do Abade Suger, e aí trabalham artistas que estão influenciados já umas décadas mais tarde, a meados do século, estão influenciados por a escultura de mestres gilabertos. E acontece que depois, em 1231, há uma renovação completa de Saint-Denis, mas são mantidas algumas das figuras. Esta é uma figura das Virgens Loucas e as Virgens Sábias, que estava representada no capitel anterior. Portanto, esse tema é transferido para Paris, mas também outras temáticas. E o próprio anjo, que aqui já é de Notre-Dame, que é ligeiramente anterior à segunda fase, à quarta fase, ao fim e ao cabo, à segunda fase de São Dom Denis, esta é que é a quarta fase de Notre-Dame. Este anjo tem um pouco os gestos que este apresenta. Se repararmos bem, esta escultura, as mãos não estão da mesma maneira. Esta mão estava completamente diferente e este braço vinha para o lado e não devia ter nada na mão, porque não tem os castiçais como estes aqui apresentam. E, portanto, este anjo de Notre-Dame, tratado de uma maneira muito mais evoluída, acaba por seguir um princípio posicional que tem o do Porto. Aqui há uma questão a colocar. Eu julgo que deve ser um mestre português que pertencia à corte de Afonso III ou foi mandado depois. Ele consegue reter algumas ideias avançadas como os arco-botantes, a rosácea, as moldurações, etc., mas ainda trata o resto da arquitetura, por exemplo, as abóbadas à moda românica, e também na escultura ainda está muito preso ao tratamento tradicional. Mas é de duvidar, com a diferença de muitas décadas, que isso aconteça. Eu julgo que não, porque vamos ver o caso. Perdão, ele trata aqui a rosácea exatamente com motivos que vêm, alguns, como demonstrei antes, que vêm do século X depois de Cristo. Portanto, ele tem no seu caderno de apontamentos muitos detalhes e portanto, ele vai copiá-los nesta fase. Tenho aqui um exemplo de uma moldura da Ilha de França que é exatamente igual a esta que aparece aqui, e vemos aqui as de Notre-Dame de Paris. Vemos também os arcos-botantes. Eu julgo que os arcos-botantes são construídos, primeiro, porque na fase de Soeiro ele talvez não tenha já a coragem, tido a coragem de meter as tribunas, dado que faz os arcos torais já a esta cota. E depois, com problemas que havia, de facto, de estabilidade, são introduzidos já pelo terceiro mestre os arcos-botantes que vemos aqui. E também a próprias botaréus na fachada encontramos em Notre-Dame de Paris. Isto é para mostrar como poderia ter sido o projeto original do Cruchéu, digamos, da bomba do cruzeiro do Porto, que nunca chegou a ser construída e veio a ser construída em madeira, como lhe disse, e aqui, no século XVI, já na segunda metade, é construído em alvenaria uma abóbada que logo a seguir começou a originar problemas. E, passados 5 ou 6 anos desta obra estar realizada, havia queixa de que a Capela Mor estava a haver cedências, e isto vai determinar posteriormente a substituição do deambulatório. É um problema de estrutura. Temos aqui o claustro gótico, que alguns autores falam da influência de Fontefroide. O Manuel Monteiro
não concorda, o Alçaneiro, chama a atenção, o Manuel Monteiro não concorda, acha que é a influência de Coimbra. Eu tenho dúvidas que seja de fonte falada, porque, digamos, há aqui uma, teria que ser de uma cronologia talvez distinta, e há aqui uma profundidade que também tem a sede do Porto e que da sede de Coimbra e que não existe na sede de Porto. O tratamento ainda é muito à moda do Limousin e também de Paris. Eu julgo que o lançamento é capaz de ter sido sugerido por causa ter sido sugerido exatamente por artista que veio de Paris no tempo de Dom Julião Fernandes. Temos aqui, precisamente, na tribuna de Paris, o mesmo tipo de arcos, embora muito mais elegantes, mas é provável que esta tenha sido a solução encontrada. Este é um assunto que eu não pude estudar ao nível dos capitéis, se calhar um estudo posterior poderá demonstrar, comparando com os capitéis da Sé do Porto, alguma pista. Este é de fonte falada, não me parece que possa haver alguma ligação, embora haja qualquer coisa próxima, mas não consigo adiantar nada. Depois, para terminar, falo das obras dos claustros, que já há aqui uma notícia, ainda na primeira metade do século XIII, de uma obra, talvez, de Dom João Fernandes, e depois, sobretudo, ela desenvolve-se, mas é um período ainda muito complexo e desenvolve na segunda metade do século. A sala capítulo ainda é da primeira metade do século, mas, também a Capela de João Gordo, mas é terminada só em 1385, em que a Câmara do Porto cede mil pedras lavradas para a conclusão do claustro e o casamento de Dom João I e Filipe de Lencastre, face já com o claustro construído. Terminando, vou mostrar um claustro velho que se localiza provavelmente num espaço muito antigo de utilização da própria Sé. Há uma primeira renovação, há uma primeira obra de arcos solos que o Topologório de Domus data de antes de 1345 e depois há uma segunda renovação desses próprios arcos, que é o que vemos aqui. Provavelmente da primeira fase será este, e é uma obra muito interessante, embora tenha sido mal estudada, e Eduardo Carreiro de Santa Maria diz que é justamente uma das mais ilustrativas modelos de estrutura construtiva, digamos, de um claustro digamos, funerário na Península. E muito obrigado.